Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso último vídeo aqui do dia. E nesse último vídeo, vocês sabem que eu vou tentar percorrer uma série de matérias, as mais importantes do dia, para que você possa se manter atualizado. Então, vou tecer alguns comentários de forma mais tranquila e mais sucinta para alcançar o maior número de matérias no menor tempo, e você não tem tempo a perder. Bora lá? Vamos começar então. Eu já trago para você uma matéria do jornal A Trombeta. Um tiro que saiu pela culatra. O governo Lula fez promessas de campanha onde ele ia divulgar e retirar os sigilos dos cartões corporativos e os sigilos de Bolsonaro. O primeiro deles foi contra Michele Bolsonaro, e não achou nada demais. O segundo dele foi sobre o cartão corporativo de Bolsonaro, que realmente foi alto, foi muito alto, mas muito menor do que o do próprio Lula. E foi um verdadeiro tiro pela culatra. Se a intenção era desmoralizar Bolsonaro, Lula acabou mais desmoralizado em virtude dessa ação. Tiro pela culatra. O governo Lula divulga gastos do cartão corporativo de Bolsonaro, que é bem menor do que o das gestões petistas. Para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui para você. O Lula, no seu primeiro mandato, gastou 59 milhões de reais. Lula, no segundo mandato, 47 milhões de reais. A Dilma, no primeiro mandato, 42 milhões de reais. A Dilma, no segundo mandato, gastou 10 milhões de reais. O Temer gastou 15 milhões de reais. E Bolsonaro, ao todo, somado aqui, deu 32 milhões de reais, ou seja, menor do que o gasto do governo Lula e Dilma também. E eu já tinha até anunciado que se houvesse a liberação dos gastos de cartão corporativo, as dos outros governos deveriam ser liberadas também. E acabou saindo um tiro pela culatra. Agora, notícia gravíssima para vocês, tá, gente? A Polícia Federal anuncia que encontrou um documento para que Bolsonaro pudesse mudar o resultado das eleições, e esse documento foi localizado na casa de Torres, tá? O documento foi achado durante a operação de busca e apreensão realizada na casa do ex-ministro de Jair Bolsonaro, que é o Anderson Torres, que era o responsável pela segurança lá do Distrito Federal no dia dos atos, tá? Ele tinha sido contratado pelo Ibanez. E segundo o que eles alegam aqui, havia um texto onde Bolsonaro pretendia alterar o resultado das eleições. Se isso for confirmado, não tenha dúvidas que a prisão de Bolsonaro será decretada por Alexandre de Moraes em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. Porque realmente aí se confirmam todas aquelas questões de atos atentatórios, democráticos, e aí Alexandre de Moraes tem todos os argumentos e artifícios para solicitar uma prisão de Bolsonaro. Lembrando que próprios parlamentares norte-americanos já pediram que Biden casse o visto de Bolsonaro, e a gente sabe que Biden vai atender, uma vez que ele é alinhado com o governo Lula. Bora lá, matéria, crédito aqui, Terra Brasil Notícias. Sem provas, Lula acusa integrantes das Forças Armadas de estarem na invasão. Eu estou convencido que a porta do palácio foi aberta. Então Lula argumenta que realmente não houve uma invasão, que as Forças Armadas deram condições e ainda ajudaram ali nas invasões que aconteceram nos prédios dos três poderes no último domingo. Isso aqui acaba por causar um conflito entre as relações de Lula e das Forças Armadas. O intuito, segundo o próprio Glauber Braga falou em plenário da Câmara dos Deputados, é que toda a cúpula dos militares sejam exoneradas e, quiçá, presas também. Essa é a informação que o próprio Glauber Braga liberou também nas suas redes sociais. Vamos lá, vamos falar de uma coisa polêmica aqui. Lula quer um acordo com o Tribunal de Contas da União para reforçar, para reformar e equipar o Alvorada sem licitação. Todos os precedentes tomados por um presidente ou por um tribunal que seja o Tribunal de Contas abrem espaço para que outras situações também sejam feitas. Convenhamos, senhores, reforma da casa do presidente não pode ser caracterizado como uma prioridade.
Em casos de compra de artefatos e instrumentos hospitalares, é necessária a licitação. Ou seja, se abre-se uma exceção por uma coisa que a lei não permite, uma vez que a nossa lei já foi jogada no ralo há muito tempo, inclusive nossa Constituição, Lula dá aso a que outros governadores também o façam, prefeitos também o façam, e em outros casos também isso seja liberado. Ou seja, não há que se justificar, é um precedente arriscado o Lula querer fazer a reforma do Palácio do Planalto sem licitação. Isso é muito arriscado. Vamos lá, denúncia grave. Inclusive, a própria Folha de São Paulo foi a responsável por fazer essa denúncia, mas eu trago aqui através da Pleno News. O Alexandre de Moraes, ele afastou o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, sem que houvesse um pedido nem dos procuradores e nem sequer de um parlamentar. Na verdade, trata-se do que a gente chama de ação de ofício. O que é ação de ofício? Um juiz resolveu agir por conta própria. Isso é proibido pela nossa Constituição e isso poderia, em tese, anular os atos feitos. O que causa grande estranheza aqui é que o próprio Tribunal STF, o Supremo Tribunal Federal, cancelou essa atitude de Alexandre de Moraes, rasgando assim a Constituição. E isso gerou críticas, inclusive de Glenn Greenwald, que é um jornalista de esquerda, da Folha de São Paulo, que nitidamente tende a pender para a esquerda. Todos já estão começando a fazer críticas contra Alexandre de Moraes e os poderes que o ministro tem. Vamos lá. Outra denúncia grave. Você está vendo que hoje só tem denúncia grave. 20 horas antes da invasão, o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e hoje o presidente é Lula e não Bolsonaro, dispensou os reforços do Planalto, o que reforça ainda mais que Flávio Dino e que todos os responsáveis do governo Lula sabiam que os atos iam acontecer e fizeram uma false flag para que aquilo acontecesse. O Gabinete de Segurança Institucional, GSI, dispensou por escrito o pelotão de 36 homens do Batalhão da Guarda Presidencial, cerca de 20 horas antes da invasão do Palácio do Planalto, após um pedido feito na última sexta-feira. O batalhão reforçou no sábado a segurança do local. As informações são divulgadas no próprio Estadão. E o Estadão já está começando a fazer denúncias e já está começando a fazer críticas a atuações do governo petista. Ou seja, a lua de mel que Lula tinha com a mídia já está começando a ser quebrada, tá bom? Começando a ser quebrada. Outra informação aqui que é importante. Muita gente está divulgando nas redes sociais com o famoso faz o L, né? Lula cogita desistir de aumento do salário mínimo. Mas essa informação caiu como uma bomba no colo de todos os brasileiros que são mais pobres. Porque no mesmo dia, Lula sanciona o aumento do salário dos ministros do STF. E isso está causando uma comoção. Mas devido à quantidade de coisas que está acontecendo, a imprensa pouco está falando disso. A deputada federal Bia Kicis está cobrando uma punição de Flávio Dino pelos atos que aconteceram no Distrito Federal, uma vez que Ibanez Rocha, que era o governador em exercício, foi punido porque se omitiu. Uma vez que o Anderson Torres, que era o secretário de Segurança, tem mandato de prisão porque se omitiu. O comandante da Polícia Militar está preso porque se omitiu. E segundo Bia Kicis e as informações enviadas pela própria ABIN, que é a Associação Brasileira de Inteligência, a Agência Brasileira de Inteligência, a Flávio Dino sabia, as informações tinham sido informadas e o próprio Nicolas Ferreira entrou com um pedido de prisão de Flávio Dino junto ao STF. Vamos lá, pessoal. Aquelas cenas patéticas que ocorreram no domingo, onde criminosos foram punidos e, infelizmente, até pessoas que não participaram acabaram sendo punidas também. Mas a réplica da Constituição que tinha sido furtada lá de dentro do Supremo Tribunal Federal
foi recuperada pela Polícia Federal e estava em Minas Gerais, tá? Vamos lá, coisa importante aqui para vocês. Os advogados, um grupo de advogados de esquerda, estão tentando impedir a posse de todos os deputados que são aliados de Bolsonaro. E agora, com essa informação de que Bolsonaro realmente tinha planos de alterar o resultado eleitoral, ainda reforça ainda mais essa tese. E a chance de Lula entrar sem uma oposição e de que os deputados que são apoiadores de Bolsonaro tenham um mandato cassado são grandes, uma vez que, como eu disse para vocês, e aqui eu estou aqui para ser isento e imparcial, as chances, inclusive, de um pedido de prisão de Bolsonaro nas próximas horas é gigantesca. Vamos lá que tem informação importante para vocês também. Olha só que coisa. O ditador da Nicarágua usou o incidente que aconteceu aqui no Brasil para justificar a prisão dos opositores lá no país dele. E olha só, o ditador da Nicarágua, que é o Daniel Ortega, falou: olha, tá vendo? Lá no Brasil queriam um golpe e estão prendendo todos os opositores de Lula. É o que a gente busca também na Nicarágua. Essa matéria é do R7, tá, pessoal? E isso aí põe em xeque a discussão sobre tudo que está acontecendo no Brasil nesse exato momento. E agora eu trago para vocês uma matéria da Veja, tá, pessoal? Vou falar um pouco sobre o que aconteceu lá no Peru. O Pedro Castillo, que é de extrema esquerda, era o presidente do Peru. E ele tentou um golpe de Estado. Ele tentou causar toque de recolher as armas dos cidadãos e instaurar lá uma ditadura. Só que como o parlamento e o exército eram fortes, Castillo não conseguiu. Só que isso aqui tem desdobramentos. Por quê? Porque no lugar dele assumiu a Dina. E a Dina, como o Poder 360 postou aqui, é a chamada esquerda caviar. É a primeira mulher presidente do Peru. Então vamos trazer isso para dentro do Brasil. Castillo é o Lula. E Dilma é o Alckmin, a esquerda caviar, como o próprio Poder 360 na rua. Só que por que eu estou querendo trazer isso aqui para você entender um pouco mais o que tem a ver o que acontece no Peru com o que acontece aqui no Brasil? Lá, a extrema esquerda está atacando a Dina, que foi a vice-presidente que assumiu, a chamada esquerda caviar, mais ao centro do que a esquerda, e lá já tem inclusive 48 mortos. E qual é o pedido dos que protestam lá no Peru? Lá no Peru, o pedido deles é que seja decretada novas eleições ou a retomada de Castillo ao poder. Ou seja, no Peru está acontecendo uma tentativa de golpe por parte da esquerda, mas aqui no Brasil não querem que você saiba que tudo isso está acontecendo. E o alarme total está sendo acionado aqui para o Brasil e não para o Peru, e a mídia pouco está argumentando isso. Mas a mídia que resolve trazer, olha só, o governo do Peru chegou a decretar um toque de recolher depois da grande quantidade de mortes que aconteceu lá, tá? E só para lembrar vocês, os protestos lá no Peru pedem eleição e soltura do presidente que tentou um golpe de Estado e está preso. Por que eu quis trazer isso para você? Para que você tenha uma noção da diferença entre narrativa quando é direita e quando é esquerda. Lá são ações extremamente violentas praticadas pela esquerda. Aqui no Brasil também foram ações violentas praticadas pela direita. Mas será que o tratamento está sendo igual? Eu estou trazendo para dentro do Brasil. Será que Lula está condenando os atos que estão acontecendo no Peru nesse momento? Tudo isso a gente tem que fazer uma análise mais ampla do que está acontecendo. O fato é que, na realidade, a gente vê que o Lula ganhou a comoção
nacional e internacional sobre as ações que ele está fazendo. E já não há mais a quem recorrer. Ou seja, nos próximos dias, escute o que eu estou te falando, você verá a prisão de Bolsonaro. Nos próximos dias, há grande possibilidade de você ver os deputados que foram eleitos da base de Bolsonaro não serem diplomados aqui no Brasil. Esta é a análise que eu faço. E se você ficou até o final do vídeo, eu quero que você deixe o seu comentário sobre tudo isso que foi dito aqui. Quero que você deixe um comentário também sobre o conteúdo que a gente traz aqui para você, o que a gente pode melhorar aqui, para a gente poder trazer de forma imparcial, independente, analisando tudo o que está acontecendo no nosso Brasil. Um grande abraço, fiquem com Deus e que Deus possa abençoar e muito a nossa nação.